Vida e Saúde está só começando, seja muito bem-vindo a mais uma semana de programas, todos especiais, preparados para você. Essa semana a gente vai falar sobre um tema muito importante que afeta milhares de brasileiros. A gente está falando aqui do diabetes. E para isso a gente trouxe aqui o Dr. Elias Oliveira Lima, daqui a pouquinho ele vai entrar aqui no estúdio. Vai estar com a gente durante toda essa semana fazendo o quadro No Plantão, esclarecendo muitas dúvidas, muitos mitos sobre essa doença que atrapalha a qualidade de vida de tanta gente. Nós também vamos ter hoje receita aqui no Vida e Saúde. Hoje a gente vai ter bolo de abacate, uma receita bastante criativa, uma receita diferente de tudo que você já viu. O Felipe daqui a pouquinho vai ensinar pra gente essa receita sem açúcar, só com adoçante. Então é uma receita indicada para os nossos telespectadores que têm diabetes e para aquelas pessoas também que se cuidam da saúde também de uma maneira completa. E você conhece aqui no Vida e Saúde a história de alguém que conseguiu vencer diabetes de uma maneira assim muito diferente, muito legal. Ele é telespectador. Daqui a pouquinho você conhece junto comigo, acompanha junto comigo essa história tão bonita, tão legal. Mais para o final do programa a gente vai passar para você, mostrar para você essa história. Agora sim, quero chamar o Dr. Elias Oliveira Lima. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. É muito bom ter o senhor aqui. Eu sei que o senhor tem uma agenda super corrida, lotada, viaja o Brasil inteiro. Vem lá da Bahia, terrinha boa. Quero mandar um beijo para os baianos. E dizer que é muito bom ter o senhor aqui com a gente. Eu digo a você que é um privilégio para minha esposa Joseni, para mim, contribuir com esse programa inigualável que é o Vida e Saúde. Vocês contribuem para a população do nosso país decisivamente. E a nossa contribuição estará sempre à disposição de vocês. Isso é muito bom saber. A Joseni, ela também vai estar aqui com a gente durante essa semana falando sobre assuntos importantes relacionados à nutrição. Ela também é experiente, os dois já escreveram livros juntos, separados, receitas, dicas. Um livro que eu gosto muito que o Dr. Elias escreveu é Os 7 Dias para Começar a Viver. E eu tenho certeza também que as suas contribuições aqui para o Vida e Saúde são assim ímpares. Obrigada, viu, doutor? É um privilégio. Vamos ao que interessa. O que é diabetes? Vamos definir bem esse assunto. A gente tem aqui um dado muito interessante que diz o seguinte: o Brasil ocupa a quarta posição entre os países com maior prevalência da doença. E nós temos aqui aproximadamente 13 milhões de pessoas, pouco mais, que são portadoras do diabetes. Isso corresponde a basicamente 6,5% da população entre 20 e 79 anos. É muita gente sofrendo com diabetes, doutor. Há algo pior nessas estatísticas, é que o tipo de abordagem do diabetes que a medicina hoje faz, coadjuvada pela indústria farmacêutica, de que você pode tomar remédio e ter uma vida normal, faz com que as pessoas não se assustem mais com o diabetes. É verdade. E isto é perigosíssimo, porque o diabetes deve ser uma das piores enfermidades que existem. O diabetes vai deteriorando o organismo, tome ou não medicamentos. O medicamento apenas evita a elevação do açúcar no sangue, a elevação da glicemia, ao ponto de que a pessoa tem um coma diabético. É esse o trabalho do medicamento, é um trabalho no efeito. E a doença continua a sua operação do mal no organismo, destruindo. Por isso a cegueira diabética, o pé diabético, que a pessoa vai sendo cortada, nefropatia diabética e outros problemas Outros problemas seríssimos, né? Olha, a gente vai conhecer melhor durante essa semana mais detalhes do diabetes. Eu queria, na verdade, definir hoje, doutor, o que é, de fato, o diabetes. O diabetes é uma enfermidade relativa ao excesso de açúcar na corrente sanguínea, em última análise. Tá. De forma bem simples, ele poderia ser definido como um excesso de alimento e ausência de exercício. Por quê? Porque
nós utilizamos o açúcar no corpo humano para nos movimentar. Certo. O açúcar é energia. E essa energia precisa estar disponível quando as células musculares precisam de combustível para o exercício. Ora, se você imagina uma pessoa que faz zero de exercício nenhum, essa pessoa não deveria comer principalmente carboidrato nenhum, porque ela não faz exercício. Então ela deveria abster-se, não precisa e não deve utilizar. Só que, infelizmente, não é isso que as pessoas fazem. As pessoas comem desbragadamente. E como há uma questão de hábito, não, principalmente dos alimentos doces, não necessariamente o açúcar. Muita gente fala, não, mas eu não como açúcar nenhum, nada meu, só tomo adoçante, mas come uma tonelada de carboidrato refinados. O índice glicêmico de um pão branco, por exemplo, um arroz branco, ele é muito mais elevado do que o do pão integral ou da mandioca, aipim, macaxeira, que nome tenha nesse nosso país cheio de variedades e nomes. Então, este problema de excesso de alimento produtor de glicose, os carboidratos, e ausência do exercício, ele vai ocasionar a indisposição correta da célula para receber a glicose. A célula não quer, não pode e não deve receber. E ele vai acumular-se então no sangue. Vem o trabalho do medicamento e da hipoglicemiante ou da insulina propriamente dita para diminuir esse problema, mas ele apenas diminui no sangue. Ele força, ele agride, ele violenta a célula com essa glicose que ela não quer, não pode, não deve receber. Então, do ponto de vista do sangue, a pessoa está se achando muito bem, fica controlado. Essa é uma expressão que é efetivamente perversa até. O meu diabetes está controlado. Na verdade, apenas há um controle débil. É um engano, né, sobre doutor? O açúcar presente na corrente sanguínea. As células estão sendo violentadas e isso vai aparecer, porque mesmo o chamado paciente controlado, com medicamento, ele vai chegar ao ponto das inflamações, dos problemas, da deterioração das células, onde ele for mais vulnerável. Alguns são os membros inferiores, a circulação, outros são os olhos, a retina, descolamento, e outros os rins e assim por diante. Olha, o que a gente está entendendo é o seguinte, o que o Vida e Saúde está tentando fazer também durante essa semana toda. A gente precisa de esclarecimento. Quando a gente entende o que está acontecendo de fato com o nosso corpo, com o nosso organismo, a gente tem condições de tomar decisões mais conscientes. O que o doutor Elias está dizendo aqui é que não adianta você você descobriu que está com um problema. A gente tem aquele período, né, de negação, a Rebeca já falou sobre isso aqui, de negação, depois você começa a aceitar o problema, depois você começa a entender o problema para daí reagir diante do problema. O esclarecimento, a informação e a informação correta, ela é muito fundamental no processo de cura. Não adianta você tomar um medicamento aí e controlar, entre aspas, o problema do diabetes se você não está resolvendo o problema na causa. Ele citou aqui a causa, normalmente ele usou um termo bastante interessante, uma montanha de comida e zero de atividade física. Quando a gente equilibra isso, doutor, você, pela sua experiência, a gente já está acabando aqui a nossa conversa, mas pela sua experiência, quando a gente consegue equilibrar isso, é possível que o diabético, ele viva bem, com qualidade de vida mesmo? Essa é uma resposta para, ao longo da semana, nós abordarmos. E principalmente o último dia. Quem assistir essa semana no último dia terá certeza sobre
a resposta a essa sua pergunta. Olha só, então daqui a pouquinho não, durante essa semana você descobre junto comigo mitos e verdades e coisas que a gente precisa ficar atento em relação ao diabetes. Por enquanto, eu agradeço a sua participação, doutor. É um prazer. Agora a gente vai acompanhar junto, a gente vai ver um vídeo aí, o Sócrates Luiz mandou a experiência dele, a história de vida dele relacionado a diabetes. Vamos ver junto? Olá amigos da TV Novo Tempo, do programa Vida e Saúde. É com grande satisfação que agora eu venho gravar este vídeo para exatamente divulgar a grande bênção que o Senhor fez na minha vida, que foi a reversão do diabetes tipo 2. Há 7 meses atrás eu fui considerado diabético. Minha vida era uma vida realmente sedentária. Não me alimentava da forma correta e nem fazia exercícios físicos. Pesava 102 quilos com 1,71 m de altura. Só para vocês terem uma ideia, a minha glicemia em jejum chegou a 278. O meu triglicerídeos a 1.700. O meu colesterol 454. E a minha hemoglobina glicada chegou a 8,1. Realmente estava em estado de diabetes. Daí então comecei o tratamento, fazendo exatamente uso de metformina de 500 miligramas, uma vez ao dia, mas precisamente antes do almoço. Comecei a fazer uma dieta, comecei a fazer exercícios físicos, coloquei também na minha alimentação produtos naturais, como a chia, como o extrato de coco, como o suco de cebola roxa, como o pó de maracujá, e graças a Deus tive uma grande vitória que cheguei a perder 22 quilos e hoje eu estou com 80 quilos. Eu tenho certeza absoluta que o que fez a reversão do diabetes acontecer foram exatamente 3 coisas. Primeiramente, a mudança de hábito alimentar. Logo em seguida vieram os exercícios físicos e logo após a perca de peso. Hoje não tomo mais nenhum medicamento, todas as minhas taxas estão de uma pessoa não diabética, estou há mais de 45 dias totalmente livre dos sintomas e dessa doença que tem feito muitas e muitas pessoas morrerem e passarem por situações muito ruins em suas vidas. Aquele abraço, obrigado à TV Novo Tempo e obrigado ao programa Vida e Saúde por essa oportunidade. E eu tenho certeza que você diabético que está me assistindo nesse momento, se você não tinha mais esperança, esse vídeo está lhe dando esperança. Se você não tinha mais noção da luz no fim do túnel, existe sim uma luz no fim do túnel. Eu sou uma prova viva disso, que o diabetes tipo 2, ele é reversível. Aquele abraço. Que história bonita, que história legal, né, de mudança. Aliás, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal dos nossos amigos do Ceará, que é de onde o Sócrates é, e parabenizá-lo pelas suas escolhas, pelas suas mudanças. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada, viu, Sócrates? E agora é hora da gente mostrar aqui, olha, um pouquinho de culinária saudável para você também que quer mudar o seu estilo de vida. Felipe, você trouxe uma receita bem criativa hoje, Bem criativa, bem diferente. Acho que a gente nunca ouviu falar direito nunca ouvi. nisso, né? Eu nunca ouvi. Um bolo de abacate, a gente vai levar pouquíssima água, mais é o creme do abacate, mais a gordura do abacate, não vai nenhum tipo de açúcar. Não coloquei açúcar mascavo, nem branco, nem refinada, nada. Coloquei um pouco de adoçante, aquele de forno e fogão que a gente costuma usar em bolos. Certo. E espero que fique gostoso. Vamos lá, para quem tá em casa que é diabético e quer mudar um pouquinho de sua alimentação, tá aqui uma oportunidade de fazer um bolo. Hoje a receita é bolo de abacate. O que você vai precisar, Felipe? Vou precisar de pelo menos 4 polpas de abacate. Então eu tenho aqui 4 polpas de abacate. Ok, bem brasileirinho, verde e amarelo. Tenho também 5 xícaras de farinha branca,
5 xícaras de farinha branca, 1,5 xícaras de semolina. Semolina é o grão que é retirado do grão duro, uma farinha do grão duro. Eu vou usar 1/4 de xícara de óleo. Vou usar raspinhas de limão. Um pouquinho do suco desse próprio limão que eu raspei. Vou usar também 1 xícara de chá de adoçante para forno fogão. Você está usando sucralose, stevia, o que você escolhe? Sucralose. Tá. O melhor poderia ser stevia, mas o stevia amarga no forno. Então você eu acabo usando sucralose. o sucralose. Esse daqui é 1 xícara de leite de soja em pó. E ainda vai passar aqui uma pitadinha de canela. Nhami. Nhami, nhami. Não tem jeito, a canela vai fazer parte. Felipe vai ensinar essa receita daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, porque a gente vai assim, vou parar aqui para você preparar essa receita. Depois ele repete de novo os ingredientes à medida que ele for misturando, para você acompanhar e fazer aí na sua casa também essa receita. Logo depois do intervalo.